Já voltei. Vou esperar o pessoal entrar. Vou mandar para umas pessoas convite para entrar na live. Quem tá entrando, por favor, envie os convites. Manda no aviãozinho para as pessoas que você conhece para entrar nessa live. A gente está conversando sobre bebês, sobre nutrição para bebês. Tá super legal. Obrigada para as pessoas que estão entrando de volta. Vamos continuar falando sobre nutrição para bebês. Vamos lá, gente. Estou esperando a Paty. Paty está entrando já. Voltamos! Olá! Voltamos! Vamos esperar o pessoal, dá tempo do pessoal entrar. Quem tinha me feito aquela pergunta já tá aqui? Peraí. Gente, se manifeste. Eu acho que já. Mas se manifeste, você, mãe, que fez a pergunta do iogurte com lactobacilos. Você já entrou na live? Minha irmã que fez a pergunta do kefir. Ai, adoro, gente. Foi a irmã da Fabi. A irmã da Fabi já tá aqui. Fabi, mãe de Pedro. Meu Pedro, amor de minha vida. Não podia ficar sem falar dele. Eu vi a partir dos 2 anos pode consumir kefir, sim, tá bom? Viu? Aqui ninguém sai sem resposta. Ah lá, eu sabia que era Dri, mas eu tava com medo de não ser a Dri que tava. Bom, para quem for ver essa segunda parte, o negócio é o seguinte, a gente fez uma primeira live que a gente tá conversando sobre nutrição para gestantes, grávidas, nutrição de bebês, comidas, frutas, legumes, temperos. Sal não pode, é muito triste, até 1 ano. Açúcar pode só a partir dos 2. Sim, os bebês podem ser pessoas felizes sem comer tudo isso. É a gente que ficou comendo depois de grande e aprendeu. Pronto. Vou mudar minha visão sobre isso. Vou tentar. Vou tentar mudar minha visão sobre a nutrição dos bebês, o sal e o açúcar, porque isso me entristeceu. Foi uma coisa que me deixou um pouco deprimida. A vida sem açúcar pode ser muito feliz. Ai, frase Ribeiro, Patrícia. Adorei. Gente, ela dá bronca mesmo. Hoje à tarde eu falei pra ela que eu ia comer um abacatezinho básico, com um pouquinho de açúcar e limão. Ela falou, açúcar eu não gosto. Falei, bom, você não precisa comer com açúcar. A audácia da pessoa. Gente, eu tento. Eu falei que era demerara e ela me ignora, entendeu? Enfim, eu gosto de açúcar. Ah lá, a Fabi tá falando que tá aprendendo. Ai, eu também tô aprendendo. Mas tem coisa que eu preciso dele. Eu tava precisando de açúcar pra fazer meu coração ficar bem. Vamos lá, Paty. Deixa eu achar aqui onde eu tava. Eu tava... Pão, já perguntei. Bebê de 1 ano. A gente tava nessa, do bebê de 1 aninho. Então, bebê de 1 ano... Pode comer quase tudo, né? Já tá quase uma pessoa grandinha. Sim, não tem muitas restrições. Tá ótimo. Se vocês tiverem pergunta, vão mandando que eu vou lendo também, tá, gente? Já que a gente tá aqui para fazer um monte de live uma atrás da outra, empolgadas. A gente pode ficar 5 horas aqui que eu vou respondendo. É isso, a gente tá aqui para isso. Ó, a Fabi tá falando que sente muita diferença quando tem muito açúcar, que até a cabeça dói. Não, eu aprendi a comer as coisas sem açúcar. Eu como, por exemplo, café que eu tomava só adoçado, suco. Hoje em dia eu não tomo mais nada adoçado. Mas no abacate tem que ter açúcar e limão. Eu não gosto de frappé. Tem gente que gosta de batido com leite. Eu não gosto. Eu não tomo leite. Então tem que ser com açúcar e limão. Tem que ser. E nem gosto de banana, porque com banana também não, ela falou mistura com banana e leite em pó, porque essa pessoa é viciada em leite em pó, gente. Não dá pra mim. Sou muito. Tudo, sigam ela. Tudo, ela põe todas as receitas, tudo que ela faz, tudo que ela come, ela compartilha a vida alimentar dela. E tudo ela coloca leite em pó.
É uma loucura. Sim. Me dá até um negócio ruim. Ó, falaram que o abacate pode ser com sal e limão. Sim, Pode também. inclusive o guacamole que eu falei, fica uma dica para as mães. Ó, vou dar dica. É, eu, inclusive, falei para uma amiga. Falei assim, olha, ela falou assim, ela não gosta, não sei o quê, porque não pode pôr o doce, lá, 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 lá. A gente tá conversando e ela falou, eu quero fazer salgado. Falei, faz guacamole. E Sim. abacate cortadinho, tomate cortadinho, cebola miudinha, porque é bebezinho, né? Tem que ser muito petitinho, Beijinho. muito fofa. E cheiro verde, sal, limão e azeite pode, Nutri? Pode. Aí, ó, azeite pode. Ai, eles são felizes. Em pequenas quantidades também, mas pode. Não, lógico, é só para temperar, não é? Sim. Não é minha mãe temperando com azeite, porque minha mãe com azeite é um perigo. Um pouquinho de Ai, azeite, minha garrafa. né? Adorei a ideia de, como chama aquela forma de introdução alimentar? BLW. BLW. Já quero colocar os pedacinhos de pão na frente, com um pouquinho de azeite, para a criança já chuchar o pão no azeite e comer. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Já quero. É, Paty, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, já entrou bastante gente, sobre neofobia. Explica primeiro o que significa e vai. a neofobia é o medo de experimentar alimentos novos. Isso é muito comum na infância, não quando é bebê, mas assim, a partir dos 2 até os 5 anos, isso é muito comum e não é assim, resistência a comer, é uma fobia, né? Então é uma coisa assim um pouquinho mais grave, mas que passa, né? Isso é comum de acontecer, mas passa. E aí a criança ela não vai aceitar certos alimentos. É legal ter o acompanhamento de um profissional para conseguir ver se essa seletividade é uma fobia, que é essa neofobia, ou se é porque ela não está gostando da forma que está apresentado e tudo mais. Mas a neofobia, ela é comum dos 2 aos 5 anos e a criança ela não vai querer experimentar alimentos novos. Então, é muito importante, por isso que é importante, até o primeiro ano de idade, você ir apresentando diversos alimentos para a criança, não manter sempre o mesmo, porque depois, quando a gente acaba tendo uma rotina, a gente acaba consumindo sempre os mesmos alimentos. Arroz, feijão, salada, alface, tomate, pepino e uma carne, né? Isso é muito comum. Agora, para a criança, é legal você apresentar um dia arroz, no outro dia uma batata, mandioca, uma quinoa, em vez só da carne de boi, outros tipos de carne. Que coisa mais Vários linda, dar quinoa pro bebê. Nunca pensei. Comi quinoa depois de velha. E é gostoso, eu adoro. Adoro. Sim. Então, por isso que é importante, até o primeiro ano de idade, você apresentar vários tipos de alimento, para que quando chegar nessa fase de maior seletividade, ela não venha desenvolver essa neofobia, né, com alimentos novos. Muito interessante. E aí o tratamento dessa neofobia é profissional. É, profissional, né? Geralmente é junto com um nutricionista e psicólogo mesmo, especializado, né? Mas assim, geralmente passa mesmo, é só uma fase. É uma fase. Gente, tem a fase, vou falar da minha parte, tem uma fase de desenvolvimento que as pessoas que são mães estão aqui sabem que isso existe, chama Terrible Two. É a pior parte da vida de uma mãe, sim, os terríveis 2 anos. Eles ficam revoltados, é a adolescência da infância. E aí, ó, tá mais uma coisa que a adolescência na infância faz com as crianças. Eu não sabia, essa neofobia é uma coisa nova, mas tem muito a ver, porque as crianças realmente, nos 2 anos, ficam adolescentes. Ficam revoltadas, muito resistente. Resistente a tudo, acha que pode mandar na mãe, pode mandar no pai. E é uma fase muito difícil para as mães.
que as mães, de fato, têm que ser muito ao pulso firme ali, senão essa criança É, manda em você. exatamente. Por isso que se a criança ela não vai aceitar o alimento, é evitar oferecer recompensa. Então, tipo, ela não quer comer o brócolis. Se você comer o brócolis, depois eu vou te dar o chocolate. Porque ela não vai ver a alimentação da forma que deve ser vista, né? Ela vai ver a alimentação saudável como uma recompensa para ela comer doce depois. E o que ela tem que Adorei. entender o que ela tem que entender é que os dois fazem parte de uma alimentação saudável. Tanto os legumes, as verduras, né, um prato colorido, quanto se de vez em quando ela comer um doce, né? Isso faz parte. Por isso que essa recompensa não é legal, porque aí ela vai ficar pedindo cada vez mais uma recompensa cada vez maior. E isso também, essa parte de sempre, faz isso que faz aquilo. Isso acaba criando um padrão de comportamento no bebê, na criança, que já não é mais bebê, criança. E a criança começa a fazer essa troca, essa barganha com você, mãe. Então, muito cuidado. A Adriana tá falando aqui, ó, medo de quando essa fase chegar. Abra seu olho e mostra quem manda. Quem manda aqui é a mãe. Porque eles ficam mesmo desse jeito, sabe? Eu não quero colocar essa roupa, eu quero aquela. Eu vou fazer isso se você fizer aquilo. Sim. Então, se você ensinar para o seu filho, come esse brócolis que depois você come chocolate, daqui a pouco ele tá falando para você assim: eu só vou para a escolinha se você fizer não sei o quê. E vai ser assim. Sim. Então, Criança é muito esperta, então ela entende, ó. Você o falou uma cérebro vez, ela já. O cérebro de uma criança é uma grande esponja. É tipo o morango, que eu aprendi hoje que o morango é uma Tipo esponja. Ó, morango. ó, aprendi. O cérebro da Sim. criança é uma esponja, gente. Ele aprende tudo. Então, assim, muito do comportamento do seu filho no futuro é o que ele aprendeu. Uma criança de 7 Sim. anos que faz certas coisas pode avaliar e analisar que tem dedinho de todo mundo aí. Sim. Uma coisa importante que não tem aqui, veio na minha cabeça agora, porque eu sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, mas o que você acha de colocar as crianças na frente da TV, do iPad, para comer? Não é nada legal. Porque quando você já é adulto e você vai numa consulta, eu pergunto pra você, eu falo assim, você tem costume de comer assistindo televisão? Você tem costume de comer, enfim, mexendo no celular? Por quê? Quando você distrai o que você está comendo, isso vai fazer com que você tenha um comportamento mais impulsivo na hora de comer, né? Você vai comer muito mais do que você teria necessidade, porque você não percebe. Se você não percebe, o seu cérebro, ele também não vai perceber a quantidade que você comeu. Ele não vai mandar um sinal que você está satisfeito. Você vai terminar, você vai repetir o prato, você vai comer mais. E isso é uma consequência que isso pode gerar uma obesidade infantil lá na frente. Olha, você já emendou no comentário de baixo, que tá aqui, ó. Que a grande preocupação, juro, você nem tinha lido. Que a grande preocupação hoje nos serviços de saúde que cuidam de criança é a obesidade infantil, que tem crescido muito mesmo, né? Sim, a obesidade infantil está muito em alta, tanto por conta dos produtos industrializados, porque eu não sei se vocês sabiam, mas quando você vai no mercado, muitas pessoas não têm com quem deixar a criança, então leva a criança junto no mercado, né? Agora, nessa época de pandemia, tá menos, mas enfim. E aí, quando você passa numa fileira de prateleiras do supermercado, os produtos que estão bem no meio assim da gente, que ficam bem no meio da prateleira, tem a altura exata de uma criança de 4 a 6 anos. Por quê? Que Ela vai te vai ver pedir. aquele produto e vai pedir para você comprar. E se você não comprar, ela pode espernear até você comprar, entendeu? Então a Isso. indústria ela pensa em tudo, em tudo, em tudo. Então tem que tomar bastante cuidado. E a obesidade infantil está muito ligada com esses produtos. E também com esse compensatório dos pais com as crianças, principalmente quando os pais trabalham muito, né, e tem pouco tempo com as crianças. Na verdade, eu falei das telas, porque essa é uma grande briga da pediatria com as mães.
com o Sim. mundo. Eu É entendo porque é que mais fácil, né? eu entendo que mãe trabalha, que tem muita coisa, eu entendo, gente, eu sou mulher também. A gente tem que chegar em casa, limpar a casa, tem que fazer tudo, é aquela Sim. loucura. Ser mulher é realmente um turbilhão de ser vivo. Tem dois Mas, trabalhos, né? Em casa e isso. fora de casa. Isso. E aí, as mães tendem a colocar a criança sentadinha na frente do Mundo de Pita, na frente da Peppa Pig, na frente da Galinha Pintadinha. Por quê? Porque é divertido, a criança vai assistir aquele monte de Sim. cor. Vocês já repararam que esses desenhos são feitos cheios de cor? É para chamar atenção. As musiquinhas, sempre na mesma batida. Isso tudo é feito pensando no cérebro da criança, de como ela vai se adaptar àquilo. E Sim. as mães colocam. Isso interfere tanto na alimentação quanto no desenvolvimento motor das crianças. Você tem que fazer um monte de coisa, eu super entendo, super compreendo. Mas pega seu filho, põe ele lá no chão com um monte de brinquedinho. Cerca ele, deixa ele lá. Vai espernear, deixa chorar um pouquinho, não tem problema não, gente. Chorar é normal, é forma de comunicação. Mas assim, é uma grande luta da pediatria, porque as mães têm colocado cada vez mais cedo as crianças na frente das telas. E telas, gente, TV, notebook, iPad, celular, qualquer coisa é tela. Essa luminosidade faz mal para o olho das crianças. Então, assim, não é só, faz mal para o olhinho. Não, atrapalha no desenvolvimento Tudo. motor. Tem estudo feito principalmente crianças nos Estados Unidos, que tem sim atraso do desenvolvimento motor, porque os pais deixam na frente da TV. Então, Sim. mamães, por favor, esse foi o meu momento. Não deixem seus filhos na frente das telas. Eu vou voltar tudo, porque tem um monte de comentário. Vamos lá. A Adri falou, o Fábio falou que o povo tá indo no mercado com a família toda. Não tem nada de pandemia, não. Iludida eu, né? Achando pouco em casa. A Adri tá falando que quando iniciou a alimentação sólida na bebê, colocava o celular para ela assistir. Porém, tirei e isso acontece bem pouco. Obrigada! Que Obrigada. bom, muito bom. A Fê tá falando que é só fingir que não acontece, que não conhece a criança e deixa ela dar escândalo no mercado. Se engana quem acha que os supermercados estão mais vazios. Tá todo mundo falando de supermercado, gente. As musiquinhas desses desenhos ficam na cabeça, depois da nossa cabeça, fica mesmo, porque elas são feitas para isso. Gente, é isso. Eu só queria falar esse desabafo do momento telas. Paty, desculpa, falei demais. Tem que ser separado, né? Momento de comer, momento de TV, de mexer em eletrônicos e idade, né? Dessas coisas. Porque a gente vê criança de 2 anos sabendo mexer melhor num celular do que eu, né? No touch, deslizando como, né? Elas fazem assim. Tipo... Elas deslizam. Acho que existe hoje muita facilidade na troca de uma alimentação sadia por pizza, lanches, salgadinhos, principalmente em gestão de refrigerante. A gente não falou de refrigerante, Patrícia. É verdade. Pode? Já falo. Não, pelo amor de Deus. Refrigerante, tanto normal quanto light, diet, aquele zero, né? Não devem ser consumidos. Porque o normal, ele tem muito açúcar na composição, gente, assim, quase 2/3 da latinha é açúcar. E o refrigerante zero, ele tem muito adoçante artificial na sua composição. E assim, eles usam uma medida de segurança muito por quantidade, né? Por 200 ml que eles colocam, muito próxima ao limite que a Anvisa deixa para usar esses adoçantes. Só que você não bebe só 200 ml de refrigerante, você bebe mais que 200 ml. E o excesso de adoçante artificial tem o mesmo efeito, se não pior, do que o açúcar no nosso corpo. Então, assim, refrigerante é para você consumir bem de vez em quando mesmo, evitar o máximo possível. Bater uma vontade, às vezes, de tomar algum refrigerante, compra aquelas latinhas pequenas que tem agora, não compra uma garrafa de 2 litros e controla a quantidade. Para criança,
Aí eu indico, assim, bem na infância mesmo, quando ele vê os amiguinhos experimentando e ele fica com vontade de experimentar. Mas o quanto mais você conseguir evitar, melhor. Prolonga, né? Vai levando, vai Isso, levando. enquanto ele não sentiu vontade, não dá pra ele. Se um dia ele É, fala assim, meu amiguinho bebeu, eu falo assim, tá, vamos experimentar. Tem criança que fica tanto tempo, né, antes de experimentar, vai experimentar com 3, 4 anos, nem gosta do refrigerante, porque é muito doce e tem muito gás, então acaba nem gostando. sim, aí. Minha outra avó entrou. Oi, vó! Oi, vó. É, teve uma mãe que falou aqui uma coisa importante, uma pergunta para você. Peraí, que eu vou voltar e vou ler. É, quando a criança fica resistente em comer no almoço, por exemplo, qual é a solução? É certo deixar a criança na mesa até ela comer? Não, na verdade não. É muito difícil de lidar, tem que ver de onde que tá vindo essa resistência. O ideal é que a criança ela seja acostumada desde o começo a fazer alimentações junto com a família. Por isso que eu gosto tanto do método BLW, porque como a criança ela vai comer por si só, você consegue comer junto com ela. Toda a família está comendo a mesma comida que ela, né? E aí ela começa a se interessar mais. Então seria mais fazer um momento da família. Pode perguntar para ela por que você não está comendo, né? Se você não gostou de alguma coisa que tá aqui. Quando eu fazia faculdade, eu ficava de babá, às vezes, com algumas crianças aqui no meu prédio. E aí, às vezes, por eu ser uma pessoa diferente que estava lá na casa, a criança não queria comer, né? E aí eu falava, por quê? O que aconteceu? Tem alguma coisa que você não gosta? Quer tentar experimentar alguma coisa diferente? Aí, às vezes, ela não queria comer, sei lá, a carne. Aí eu falei então vamos fazer um ovinho cozido. Aí ela falou tá, pode ser. Aí eu falei então vem fazer comigo. Então, a participação dela na cozinha fazia ela gostar de comer aquela comida. Então, às vezes, se você leva ela para cozinhar junto com você, isso vai despertar o interesse dela na alimentação. Mas, gente, criança, ela vai responder, é sincera. Então, pergunta para ela por que ela não tá querendo comer. Às vezes ela vai falar, porque eu não gosto de você aqui me olhando. Aí você fala, tá bom, vou virar pro lado. Ok. Suco de caixinha, falaram, também tem muito açúcar, né? Suco de caixinha tem muito açúcar. Sucos Não só pode. integral ou natural. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. A criança, a criança, quando chega no 1 ano e pode um pouquinho de sal, ela pode comer a mesma coisa que a mãe, por exemplo, a mesma coisa que a família. Sim, pode, porque assim, uma recomendação geral é que a comida de toda a família não tenha muito sal. Sim. Então, teoricamente, ela pode comer a mesma comida da família, tá? Tá, então pronto. Agora, as mães queridas te pediram dicas. Elas querem receita. Elas querem dicas de receitas rápidas e saudáveis e dicas de pratos simples durante a semana e mais incrementados no fim de semana. Só, galera, eu Por separei isso que não algumas. tinha, por isso que não tinha como a live durar 1 hora. Então, eu separei, ó, gente, já pega um papel, uma caneta, abre o bloco de notas do computador, do celular, porque Sério, anota aí. eu tenho algumas receitas no meu perfil, então quem quiser me segue, que eu tenho umas receitas lá, mas essas que eu coloquei aqui não tem lá ainda, tá? Arroba. @patriciaribeiro.nutri, me sigam. E essas exclusivas para Ai, live, eu vou postar depois mais pra frente no meu feed, ai, tá? gente, que coisa linda. Eu tô com o celular na mão para escrever. E Eu aí, sou uma madrinha. e aí eu coloquei receitas para vocês e que vocês podem dar pro bebê também, tá? A Ai, partir Patrícia, você é maravilhosa. Pode falar? A Vai, primeira? vamos. Pãozinho de aveia, pão de aveia. Um ovo, 20 gramas de aveia, que dá umas 2 colheres de sopa de aveia.
Desculpa que tá anotado aqui. Uma colher de chá de manteiga, uma colher de chá de manteiga, sal, e se quiser que seja um pãozinho doce, coloca um pouquinho de canela, tá? Ai, que delícia! Essa receita, ela pode ser para crianças a partir de 8 meses, tá? Ai, gente, Esther, você anotou, né? Eu trouxe 4 receitas, tá? Peraí. Então vai lá, pãozinho, gente. Pãozinho, vocês anotaram? Pão de aveia já foi. Agora, Pão de aveia. pão de queijo de frigideira. Pão de queijo de frigideira. Esse eu acho que mais pessoas conhecem. Que é um ovo, 3 colheres de sopa de tapioca, 1 colher de sopa de creme de ricota. Mistura tudo, joga na frigideira. E aí, esse já pode para crianças a partir de 6 meses. Olha! Que beleza! 6 meses já. Ai, gente, eu tô até mais feliz que eles não podem comer sal. É gostoso, viu? Tá vendo, gente? É só a gente conversar com a nutricionista que a depressão da falta de sal passa. Sim. Aí agora uma doce para crianças a partir de 1 ano. Essa tá para 1 ano. 1 ano. É um biscoito de coco. Uma banana amassada, mais 1 colher de farinha de coco, 1 colher de aveia em flocos, 1 colher, quando eu falo colher, é colher de sopa, tá, gente? Isso. 1 colher de coco ralado e 2 de leite de coco. Mistura tudo, faz as bolinhas, coloca para assar. Aí dá um biscoitinho de coco para crianças a partir de 1 ano. Já podem consumir. Nossa, eu adorei, Patrícia. Eu quero que você faça essa quando você vier atender para eu provar que eu sou uma criança a partir de 1 ano já. Eu vou fazer uma leva, então, para levar na plenitude. Isso, marquem sua consulta. Agenda consulta que tem bolachinhas de coco. Ai, eu amei essa. E olha que eu não gosto de banana. É que não fica com muito gosto da banana, é mais pra dar consistência. Sim. Gostei. E por último... Vai, última receita. Última receita. Não, pode ir, depois eu falo. Peraí, o coco industrial é melhor olhar sempre os ingredientes, porque se for a farinha de coco ou o coco ralado, ser só coco. Leite de coco também, que não tem muito aditivo. Se conseguir fazer em casa, melhor. Tá? Gente, não é difícil fazer leite de coco. Eu consigo fazer. Todo mundo consegue. Sim. É super fácil. E aí pega o bagaço que sobrou coco. Usa como farinha, faz bolo. Coco ralado, farinha, exato. Ai. E aí, por último, um pouquinho mais simples, a gelatina saudável. Que você... Porque assim, deixa eu explicar primeiro, né? Porque gelatina é saudável. Eu ia fazer essa pergunta. Por que gelatina não é saudável? Porque a gelatina saborizada, gelatina de morango, framboesa, né? Elas não são saudáveis, mesmo as que são diet. Porque elas têm muito açúcar na composição, tem muito aditivo, corante artificial, então não é legal. E as que são diet... Elas têm, geralmente, o primeiro ingrediente, maltodextrina, que é um tipo de açúcar. E tem adoçante artificial também, vários adoçantes. Então, não é legal. Gelatina saudável, né? Como você pode consumir ela? Você faz um suco de fruta natural ou compra algum suco de fruta integral e mistura com gelatina incolor, sem sabor. Porque aí aquela ela de folha? Aquela de folha ou a de pozinho? Pode ser de pozinho também, tá? Aí sempre pega que não tem sabor nem cor, porque aí elas não têm presença de açúcar, não tem corante, adoçante e tudo mais. E aí você mistura com esse suco de fruta e pode até colocar umas frutas picadinhas no meio e colocar na geladeira, que aí fica chuchu beleza. Gente, olha... Tá vendo? Você faz uma live de nutrição para bebê e descobre que você tá fazendo tudo errado na sua vida, inclusive. É incrível. Gelatina, eu juro que eu achava que, tipo, não, gelatina é de boa. Né?
Lê os ingredientes. Tem muito ingrediente de gelatina. É muito. É um falso saudável, porque parece, porque é levinho, né? E aí. Porque mistura com água e tá pronto. Então não tem nada. Sim. Tá vendo? Teve até receita, gente, na live de hoje. A minha mãe quer uma live pra ela. Teve um comentário aqui que eu não vou subir porque eu decorei o comentário. Foi do meu sogro. E ele falou sobre para aquela mãe que falou sobre a criança não querer comer. Ele estava falando de. Já leia o comentário do Rogério. Não lê que você vai entrar em pânico. Eu digo, Ele estava falando sobre montar os. Peraí, que o meu assessor me trouxe o comentário. Acho interessante, junto com as crianças, montar o prato com legumes, salada e fazer desenhozinho de bichinho, essas coisas assim. Fica mais legal, mais divertido. É uma dica também. É uma ótima ideia. As crianças gostam de fazer desenho de coelhinho, bichinho no prato com os alimentos. Sim. Desperta também o interesse. E o Rogério falou que come gelatina com leite condensado. Foi isso. Ai, Rogério. Não sei nem o que falar, só sentir. Desde criança. Não vamos comentar, Rogério. Rogério, não. A gente te respeita muito. Deixa a gente mútuo ainda. A gente te respeita muito pra te xingar nessa live. A Fabi tá pedindo pra você falar um pouco de soja pra criança. Tá, vamos lá. A soja aqui no Brasil, ela é transgênica, né? Além de possuir bastante agrotóxico. Então, não é legal consumir ela, a não ser que você compre soja orgânica, tá? E aí dá para acrescentar na dieta. Até pra gente, né, adultos, a soja, principalmente para os vegetarianos, porque quem começa uma dieta vegetariana tem muita dificuldade com isso, principalmente quando é sem orientação, acha que é substituir a carne por soja. E não é assim, né? Porque a soja aqui no Brasil, por ela ser transgênica, ela pode ser prejudicial para o nosso corpo, né? Então, o ideal é você consumir a soja orgânica, mas você consumir as outras leguminosas também, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. A variedade é sempre uma alimentação bem mais saudável, né? Então, mas para crianças, ou orgânica, ou espera um pouco para colocar na alimentação dela. Muito bem, não sabia que a soja do Brasil era transgênica. Eu não sou muito fã de soja, então. Eu gosto mais de fazer preparações com soja do que comer a soja mesmo. A Keila tá falando que a tireoide não curte a soja. Você vê, né? Até partes do corpo não curtem soja. E a tireoide também não gosta de alimentos não orgânicos, com muito agrotóxico também, então não é legal. Faz uma horta, Keila. Faz uma horta e vamos trazer para mim, inclusive, essas verduras orgânicas da sua horta. É legal falar, porque eu tô falando bastante de alimentos orgânicos, né? E aí, quando vocês, a maior parte das pessoas vai no mercado, vê por exemplo, uma aveia orgânica, e aí se assusta com o preço, porque é muito grande, né? Muito alto. E assim, o preço realmente de alimentos orgânicos no supermercado, ele vai ser mais caro, seja produtos de prateleira, seja de legumes e verduras, porque o supermercado é grande e ele vai estar lá em cima, né, colocando bastante... É a facilidade também. Exato. E aí, o que a gente faz, né? Porque se eu tô falando aqui para vocês que precisa de alimento orgânico, eu preciso ser rica. Na verdade, não. Tem muitas instituições que elas entram em contato direto com o produtor local, que você pode pedir, eles entregam na sua casa toda semana uma cesta de alimentos orgânicos. Então é muito interessante, porque assim, além de às vezes é mais barato do que você comprar no supermercado, é mais saudável e você ainda ajuda na economia local da onde você mora, né? Então, muito bem. Se for comprar orgânicos, compre direto com pequenos produtores, não compre de supermercado.
Ajude os pequenos produtores, ajude as pequenas empresas. Sim, Melhor coisa. exato. Pediram para você falar sobre qual é o melhor leite para crianças. É o leite materno, em primeiro lugar, o principal leite que a criança ela deve consumir. E em questão assim, o leite de vaca não é necessário, não é importante para a criança, porque é mais acessível. Então, as pessoas gostam de colocar, né? Já é costume na nossa sociedade colocar. Aí a gente fala assim, mas eu dou por conta do cálcio. Mas assim, o cálcio do leite, ele nem é tão assim fácil do nosso corpo absorver. Por exemplo, você pode fazer em casa leite de gergelim. O gergelim, ele é uma sementinha de cálcio. E se você fizer um leite para semente dele, aí é uma boa pedida. Paty, você tá travando pra gente. Mas é o que eu falei? Eu deixo repetir. O áudio, seu áudio, sua imagem tá toda assim. Você tá travando. Mas eu acho que deu para ouvir essa última. Acho que todo. Ó, vamos, pessoal, vocês ajudem a gente, vão comentando. Tá falhando, ó, tá todo mundo falando que tá falhando. O áudio tá cortando. O sinal da dona Patrícia que não está bom, está chegando. É um prenúncio. É um prenúncio que nós estamos aqui há muito tempo falando. Mas agora voltou ou tá travando ainda? Seu áudio tá bom, sua imagem você tá meio pigmentada, não tá linda. Mas eu tô te ouvindo. Tá. É que eu tô com 4G, né? Não, é o que eu te falei, é o prenúncio do fim. A gente falou um monte de coisa. A live foi ótima, nós ficamos por mais de 1h30 falando, sem parar. A gente tirou a dúvida de todo mundo. Se tiver mais dúvida, gente, mandem agora, ó, 5 minutos. 5 minutos que a gente tem que comer pizza. Não, ó, o áudio voltou. Tá todo mundo falando que seu áudio voltou. Sua imagem também agora voltou. Deve ter sido uma falha. Ai. Muitas lições no mesmo horário. Tá tendo muita coisa no mesmo horário. O Insta que buga, é verdade. Eu já tive. O Instagram ele sempre quer me derrubar, entendeu? Essa é a verdade. É muitas lives no mesmo horário. Agora você voltou. Você tá aqui. Deixa eu ver se eu tinha alguma. Você sabe o que eu ia perguntar? Quando a gente falou de refrigerante, tem aqueles. Agora tem aquelas. Não é água gaseificada? O que é aquilo? Eu não sei te falar. A minha pergunta. Tipo eu não sei a orgânico? Pergunta. É isso. Eles são melhores, mas também não para consumir com tanta frequência, né? Tipo, tem aquela marca que é Vevia, acho, não lembro agora direito o nome, mas é de refrigerantes orgânicos. Eles realmente são um pouquinho melhores, mas ainda não consumir com tanta frequência. O H2O é refrigerante igual aos outros, né? Então tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que é água com gás. Isso, não é água com gás. É uma enganação para as pessoas, o H2O. Não é água com gás, é refrigerante. Tem que tomar muito cuidado. Eu já recebi vários pacientes falando assim, eu não tomo refrigerante, eu tomo H2O. É a mesma coisa, né? E é difícil mesmo de distinguir, porque a indústria quer te enganar. Sim. Olha, obrigada pelas informações maravilhosas, doutora Patrícia Linda. Ai, gente, gosto. Tereza, linda. E aí você falou sobre água com gás, me veio aqui na minha cabeça. Águas saborizadas, água saborizada pode. Água saborizada pode, é ótimo. Inclusive, para quem tem dificuldade de reduzir o consumo de refrigerante, é muito legal você fazer água com gás com sucos de fruta natural. Então, isso que eu ia te perguntar.
E aí é muito legal. E água saborizada, normal mesmo, água sem gás, também ela é super interessante porque ajuda a gente a tomar mais água durante o dia, para quem tem dificuldade. E a Fabi tá perguntando daquela kombucha, sei lá como chama aquele treco. É muito para, assim, falando para criança, aí evitar, né, a partir de 2, 3 anos, tudo bem. Mas, assim, pra gente é super legal, porque também tem bactérias do bem, que é legal. É tipo kefir, né? Só que é com chá mesmo. Mas é legal consumir. E é tipo um É, refrigerantezinho. E aí tem que tomar cuidado também. Nos ingredientes vai ter açúcar, porque a bactéria ela precisa do açúcar pra para se viver. desenvolver, para a gente Eu, se alimentar. E aí, mas tem que ter cuidado aonde da lista de ingredientes está esse açúcar. Porque a lista de ingredientes, ela é feita de forma decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade e o último é o que tem menor quantidade. Então, se o açúcar gente, está entre os 3 primeiros ingredientes, esse produto ele tem muito açúcar, entendeu? vivemos para saber que a lista de ingredientes é feita do que tem mais para menos. É isso. Sim. Eu acho que depois dessa informação eu preciso encerrar para falar que tem muito mais na plenitude. Sim. E eu vi uma pergunta da procedência de alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles têm que ter um selo que é aprovado pelo governo, que ele é realmente orgânico. Se ele tiver esse selo, você pode confiar, tá? Que aí passou por todo... É muito difícil ter esse selo de alimento orgânico, porque tem que avaliar solo, tem que avaliar água que rega, tem que avaliar um monte de coisa. Então, se tiver o selo, você pode confiar que é seguro. Ai, olha, gente. Bom, Paty, eu só posso te agradecer porque você ficou aqui quase 2 horas nós estamos falando sem parar, Sim. é, ensinando a gente muita coisa. Não foi uma live para bebês, foi uma live para todo mundo aprender que a gente deve consumir muito menos coisas do que a gente consome para que a nossa alimentação seja melhor. E talvez nós adultos melhorando, eu estou falando por mim, nós adultos melhorando a nossa alimentação, a gente melhora a alimentação dos nossos filhos também. A gente já começa a colocar essa sementinha neles. Então, muito obrigada, meu amor, por vir Obrigada contar. pelo convite. Eu amei conversar aqui com vocês todos. Foi bom, foi muito bom. E, Sim. gente, dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Ah, Rogério falando que não entrou antes. Ah, Rogério, Tá seu no fofo. IGTV, Rogério. Vai Vai no assistir depois. IGTV. A gente tá gravada 2 horas. Luísa Mas também o falou pessoal que tá pegou falando que dicas. passou rápido. Gente, passou muito rápido. A gente nem percebe que a gente falou horrores. Você imagina o que é uma consulta da Patrícia comigo. E para informações, quero deixar aqui mais uma vez, falar maravilhosa, minha Nutri Plenitude, Patrícia Ribeiro, nutricionista da Plenitude, faz atendimentos presenciais, também faz online para quem está muito longe, chame, grite, passe o contato dela, não se preocupem. Informações, fale com a gente, o link está na bio, clica lá, fala comigo no WhatsApp, que a gente marca uma consulta para você, para o seu bebê, para o seu marido, para sua avó, para o seu catinho, Para para a qualquer família gente. toda. Para todo mundo. Patrícia cuida da alimentação de todos. Vou assistir com calma e com pote de gelatina de leite condensado. Depois dessa, Rogério, boa noite. Gente, boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia nessas 2 horas. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que tirou dúvida. Se sobrou alguma dúvida, pode me perguntar no meu Instagram. Se ficar uma dúvida, se lembrar depois, pode mandar mensagem também, @patriciaribeiro.nutri. Eu sou super acessível, respondo todo mundo, então pode Ela mandar. adora, gente. Ela adora responder perguntas. Beijo, Paty. Até daqui a pouco. Um beijo, até. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Tchau.